Olá, prezados amigos, prezadas amigas. Dentro de instantes, nós daremos início a mais uma atividade de divulgação doutrinária da Confraternização Espírita Jequiéense, hoje com o tema Os Tempos São Chegados. Muito boa noite a todos. Obrigado, Estevão. Boa noite, Vanusa. Eu que agradeço a oportunidade de servir e de falar, amigos tão queridos. Olá, Glauber, boa noite. Carla Brito, Vanusa é minha irmã e meus pais utilizam o Instagram dela para poder acompanhar as palestras. Um beijo para meu pai José Carlos e minha mãe Ana Lúcia, que estão acompanhando. Então nós já estamos no horário e nós vamos iniciar com a prece, rogando a Jesus, o divino amor de nossas almas, que nos ampare em mais esta oportunidade de reflexão, de tua mensagem, divino amigo, aclarada pelas luzes diamantinas do Consolador, que os espíritos, espíritas, que coordenam os trabalhos desta casa de amor, a Confraternização Espírita Jequiéense, que possam, dentro do plano de trabalho para esta noite, visitar em cada lar que se conecta conosco, cada trabalhador, e que unidos, os encarnados e desencarnados, em torno do ideal espírita, do ideal evangélico, nós possamos criar energias, uma ambiência favorável para que os bons espíritos nos tragam os benefícios da vida de mais alto e que por nossa parte nós possamos contribuir com o trabalho deles para que espíritos que se encontram em sofrimento na crosta da terra possam ser amparados por meio das energias que nós, através do nosso pensamento bem direcionado, através das reflexões e da prece, possamos criar, impregnando o fluido cósmico universal de boas energias, auxiliando aqueles nossos irmãos que mais sofrem, que necessitam de paz e de luz. Que nós possamos ter este banquete espiritual, Senhor, nesta noite, em meio a este contexto de crise que o Teu Evangelho demonstra para todos nós, a necessidade de autoburilamento, de autoiluminação, que é o convite que Tu nos fizestes há mais de 20 séculos. Sê conosco, divino amigo, hoje e por todo sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. É uma alegria poder falar a esses companheiros, a esses amigos aí da cidade de Jequié, que é calorosa no clima e também nos corações. Essa cidade em que nós temos amigos muito caros aos nossos corações. Nós deixamos assim o nosso abraço, o nosso carinho a todos esses companheiros, na esperança de que em breve, quando toda essa situação pandêmica passar, nós possamos dar o abraço, que já nos encontramos saudosos, do aconchego, do abraço dos amigos. Mas a esperança de dias melhores
faz com que nós sigamos com serenidade, realizando a parte que nos cabe para a melhoria deste mundo. Que conforme os Espíritos nos afirmam com muita clareza, principalmente na quinta obra publicada da codificação, a obra Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, publicada por Allan Kardec em 1868, que complementa a primeira parte de O Livro dos Espíritos, das causas primeiras. Nesta obra, principalmente na terceira parte, quando nos fala das predições segundo o Espiritismo, dos tempos vindouros, ou, de acordo com a interpretação de algumas correntes religiosas, com o fim dos tempos, presente em diversas denominações, e que o Espiritismo nos traz luz, nesta terceira parte da Gênese, os Espíritos deixam claro a falar desses tempos que foram marcados e que foram anunciados por Jesus desde os tempos gloriosos da Galileia, quando, na oportunidade do seu sermão profético, em que o Mestre utiliza palavras impactantes a falar desses dias difíceis que marcariam a Terra. Tempos determinados e que os Espíritos nos deixam informados de que para que este mundo realize a melhoria, para alcançar um outro patamar na escala dos mundos, depende da melhoria dos seus habitantes. Allan Kardec faz uma análise conjunta com vários espíritos luminares, nos trazendo informações que nos distanciam do sobrenatural e do supersticioso, que nos distanciam do pessimismo e da falta de sentido existencial presente nas correntes materialistas. A doutrina espírita, cumprindo seu papel de consolação, traz-nos informações convincentes, coerentes, nos convidando a realizarmos a parte que nos cabe neste processo de regeneração da humanidade. Dias difíceis nos foram anunciados tanto por Jesus quanto pelos Espíritos através dos escritos de Allan Kardec, de modo que o espírita há alguns anos, há séculos, poderemos dizer, ou há mais de um século, melhor dizendo, já fomos inseridos nessas informações, tanto a doutrina nos trazendo as chaves interpretativas para que nós possamos compreender, para que as parábolas e o sermão profético de Jesus se torne inteligível, se torne compreensível, e também as informações que os Espíritos nos trazem por meio de médiuns sérios, com trabalhos consolidados, que nos trazem informações riquíssimas para que nós, assim, estejamos preparados para percebermos a sociedade que está em mudança, a criatura humana que está em ebulição no seu íntimo, conforme vai asseverar os Espíritos conjuntamente com o codificador, esclarecendo as falas de Jesus. Na terceira parte da Gênese, mais precisamente, no capítulo 17, quando Kardec analisa as predições do Evangelho e analisa a fala de Jesus, iremos encontrar principalmente no capítulo 24 do evangelista Mateus, quando Jesus nos traz o seu sermão profético, o Mestre utilizar palavras impactantes para aquelas inteligências ainda limitadas que o acompanharam aos tempos da Galileia. E Jesus diz, naqueles dias, ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra, famílias virando-se um contra as outras, o pai contra o filho contra o pai. Ouvireis falar de pestes, o sol deixará de dar o seu brilho, a lua se escurecerá, as estrelas cairão do céu. E analisando a fala de Jesus, nos diz o codificador que para aquele povo que o escutava, estas palavras impactaram, e que para aqueles que estavam ali presentes, as estrelas caírem do céu poderia ser viável. E nos diz Kardec, Jesus, com algumas palavras, nos deixam a possibilidade de interpretação para a posteridade. Quando um pouco mais esclarecidos, nós saberíamos que é impossível as estrelas caírem do céu,
porque a época de Jesus, vamos lembrar, nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, que em cima existia o céu, embaixo o inferno, e que as estrelas existiam para iluminar a nossa noite. Mas, nos dias de hoje, principalmente após o envio de mais de 30 anos atrás do telescópio Hubble, que já cumpriu a sua missão no espaço e continua a nos enviar fotos impressionantes, nós constatamos que as estrelas não foram criadas para iluminar a nossa noite, mas que são outros mundos, outros sóis espalhados pela imensidão. Então, Kardec nos diz, no capítulo 17 da obra Gênese, de que com estas palavras Jesus deixa claro o sentido alegórico de suas palavras. E Kardec ainda analisa de que Jesus, neste mesmo capítulo 24 do evangelista Mateus, afirma para os apóstolos: em verdade eu vos digo que nenhum de vós tereis conhecido a morte sem que estas coisas aconteçam. E Kardec conclui dizendo: das duas, uma. Ou Jesus se equivocou, porque a maioria dos apóstolos morreram martirizados, foram decapitados, apedrejados, perseguidos, e estas coisas não aconteceram, ou certamente o Mestre estava falando das reencarnações futuras, neste período de transição que certamente os apóstolos estariam reencarnados, mergulhados na crosta da terra para contribuírem com este processo de evolução. E Kardec então nos traz o esclarecimento de que estas palavras do Mestre no seu sermão profético, que em um primeiro contato, em uma análise um tanto quanto superficial ou literal, nos parece de que Jesus estaria falando de fenômenos externos. Na verdade, Jesus estava se referindo à ebulição que tomaria conta do íntimo das criaturas nesses dias de transição. Nesses dias em que somos convidados a construir um novo tempo. O tempo, conforme em uma outra passagem evangélica Jesus nos afirma, nas bem-aventuranças. O grande poema que Mahatma Gandhi afirma que se nós tivéssemos perdido todos os escritos religiosos e permanecesse apenas o sermão profético, nós nada teríamos perdido. Tamanha a profundidade, tamanha a beleza das palavras do Mestre. E é neste sermão das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que Jesus nos fala de que bem-aventurados são os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Portanto, com esta fala, Kardec conclui de que os espíritos e de que Jesus não nos fala do fim dos tempos materiais através de grandes cataclismos, através de grandes hecatombes, de grandes fenômenos climáticos, de grandes fenômenos externos, mas que, na verdade, o Mestre nos anuncia em seu sermão profético, e a doutrina dos Espíritos vem nos reafirmar o fim dos velhos tempos, dos tempos das guerras, dos crimes, do derramamento de sangue, das opressões, dos preconceitos, dos governos despóticos e corruptos, para entrarmos em um novo ciclo de fraternidade, de respeito, de amor. É este o fim dos tempos que a doutrina espírita vem nos falar, o fim do homem velho para dar surgimento ao homem novo. E o codificador analisa ainda nesta terceira parte do Livro dos Espíritos, e agora mais precisamente no capítulo 18, cujo título é o tema da palestra de hoje, os tempos são chegados, ou são chegados os tempos, em algumas traduções. Kardec nos fala de que esses fenômenos climáticos, geológicos, eles poderão ocorrer. As pestes, simbolizando aí estes processos de proliferação de vírus que foram anunciados no Evangelho, e o codificador diz: estes processos externos poderão acontecer como sempre aconteceram, como já aconteceram em diversas oportunidades na história da humanidade, marcando um progresso local ou mais geral. E o codificador nos chama a atenção para este processo interno, este movimento interno que será necessário para as criaturas, para que a melhoria deste mundo
se efetive. Olharmos para dentro de nós. Quando falamos em mundo de regeneração, em tempos novos, nós precisamos nos questionar: será que eu já me regenerei? Será que já fiz esta viagem para dentro de mim mesmo? Será que já me propus a novas posturas, a construção de novos hábitos? Ou será que me mantenho preso aos velhos hábitos, às velhas tendências que nos mantêm aprisionados e que nos chumbam a matéria? Nós somos convidados, os espíritas, para sermos os construtores deste mundo novo, para auxiliarmos o Cristo nesta grande obra de regeneração. E o seu evangelho tem um papel fundamental, porque é através das palavras de Jesus, do seu sermão profético, quando ele diz aos seus apóstolos, referindo-se a estes tempos vindouros, ele afirma: quando o evangelho do reino se espalhar por toda a terra, aí será o fim. E Kardec mais uma vez utiliza estas palavras de Jesus para reafirmar a incoerência de se esperar um fim material. Porque quando o evangelho do reino se espalhar por toda a terra e for conhecida por todos os homens, seria uma incoerência chegarmos ao fim material da terra. Portanto, nestas palavras do Mestre, nós percebemos o fim dos velhos tempos, quando o evangelho fizer parte das instituições, dos homens, e reger as nossas vidas com suas bases de fraternidade, de respeito, de tolerância, de compreensão, de perdão. Nós compreendemos assim a profundidade das palavras de Jesus e temos a oportunidade de sermos inseridos em informações ainda mais detalhadas quando, através das comunicações entre os considerados mortos e vivos, entre os encarnados e desencarnados, este mundo espiritual que o Espiritismo nos revela e que não é um mundo que está além, mas, conforme a afirmativa dos Espíritos, um mundo que nos acotovela e que faz parte do nosso cotidiano. Este mundo espiritual que nos influencia muito mais do que supomos, conforme resposta dada ao codificador em O Livro dos Espíritos. A doutrina espírita nos traz, portanto, informações valiosíssimas para que nós tenhamos esperança em dias melhores, mas que também tenhamos a consciência dos dias difíceis que enfrentaremos neste período de transição. Difíceis por conta das nossas dificuldades, por conta das escolhas que fazemos, por conta da nossa teimosia em insistir em permanecermos no mesmo padrão, fazendo as mesmas escolhas, tendo os mesmos sentimentos distantes da proposta de nobreza, de sentimento nobre, da vivência do amor que nos traz Jesus. Um exemplo de informação lúcida e muito grave que nos traz os Espíritos, nós encontramos na obra Obras Póstumas, quando os Espíritos nos falam da regeneração da humanidade. E que nós pedimos a permissão para lermos esta passagem. E os Espíritos afirmam, falando dos tempos, dos sinais dos tempos, e eles dizem: os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Então, nós percebemos assim esta informação que os Espíritos nos trazem e que nós já temos a oportunidade nesses dias de constatar. Vejamos que a Obras Póstumas foi uma obra publicada após a desencarnação de Kardec e foi publicada no século XIX, naturalmente. E nós estamos no século XXI tendo a oportunidade de constatar o que os Espíritos aqui afirmam. Os índices de suicídio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são alarmantes. Cerca de mais de 800 mil pessoas suicidam-se anualmente no mundo.
o que dá uma estimativa de um suicídio a cada 40 segundos, o que é muito lamentável. O que demonstra esta ebulição no interior das criaturas, este adoecimento de nossa sociedade. Nunca nós precisamos tanto de Jesus. Nunca a humanidade necessitou tanto de esclarecimento. Nós que atingimos o ápice de conhecimento, desbravamos o mundo no macro e no microcosmo, mas não tivemos ainda a capacidade de realizarmos a viagem para dentro de nós. Atingimos patamares consideráveis de bem-estar e de tecnologia, mas não conseguimos lograr as vitórias morais que marcam o desenvolvimento, um dos aspectos essenciais do desenvolvimento da criatura, que é o aspecto moral, conforme os Espíritos nos asseveram. Nós estamos em meio a estes tempos em que a criatura, através das dificuldades, através das ebulições e dos convites íntimos às reflexões, de realizarmos esta viagem para dentro de nós. E é por isso que esses índices são tão alarmantes, porque ainda somos criaturas muito frágeis, que não desenvolvemos em nós a fé viva, que não desenvolvemos em nós uma resistência moral para suportarmos com resignação, com confiança, as dores, as tribulações. E é por isso que os Espíritos afirmam, desde o século XIX, que o suicídio, que seria até entre as crianças, o que deixam os pesquisadores intrigados, e nós podemos constatar por meio dos dados oficiais, desses índices crescendo entre crianças e jovens, e o que deixam os pesquisadores intrigados, porque geralmente a idade da infância e da juventude é a idade do lúdico, dos ideais, onde a vida está florescendo, e mesmo em meio à infância e à juventude o suicídio tem se insinuado. E conforme afirmou em recente exposição o médium baiano Divaldo Pereira Franco, segundo ele, até 2025, estima-se que o suicídio torne-se a causa número 1 de mortes no mundo. Então estamos enfrentando dias difíceis. E não é por acaso que vemos autores nobres, autores espirituais nobres da doutrina espírita, exemplo de Joana de Ângeles, dedicar-se a um estudo e ao aprofundamento de uma série psicológica, sabendo das necessidades que nós teremos, das demandas psicológicas que nós teremos neste período de transição. Aqueles que são profissionais da saúde sabem do que estamos falando. Algumas cidades de nossa região têm índices de depressão, de suicídio alarmantes, e nós precisamos compreender, e os Espíritos nos trazem informações relevantes para que nós possamos estar preparados para receber estes irmãos em sofrimento em nossas casas espíritas. Nós, espíritas, precisamos repensar o nosso trabalho, a nossa maneira de acolher, não cometermos os mesmos equívocos, como nos diz Joana de Ângeles no livro Vitória sobre a Depressão, quando ela diz: não devemos cometer os mesmos equívocos de alguns segmentos religiosos que acreditam que somente com a terapêutica que a religião utiliza nós poderemos atender às demandas com problemas complexos tentando simplificar. E nós sabemos que nós não poderemos, por exemplo, simplificar e dizer: depressão é falta de Deus, e tantas outras expressões que algumas pessoas utilizam. Joana de Ângeles nos fala da complexidade e nos afirma: nós espíritas, ao recebermos esses irmãos em sofrimentos, passando por problemas psicológicos, por demandas internas, precisam ser acolhidos, encaminhados à terapêutica espírita, que tem o Evangelho de Jesus como principal método terapêutico, e as terapêuticas subsequentes, naturalmente a fluidoterapia, através do passe, da água fluidificada, dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, mas devemos
encaminhar também estas pessoas, estes irmãos que chegam à casa espírita com suas demandas para os profissionais especializados. Porque, nos diz Joana, são estas duas terapêuticas, as conquistas que a ciência já logrou e também o aprofundamento que a doutrina espírita nos traz e a sua terapêutica, estas duas terapêuticas é que farão, que contribuirão para que a criatura assim se melhore, para que a criatura encontre o seu caminho, para que ela possa se reajustar. Então nós precisamos, ao chegar esses indivíduos, essas pessoas, esses irmãos às nossas casas espíritas, interrogarmos: você já está sendo acompanhado por um profissional? E se não estiver, aconselharmos a que ela procure um psiquiatra, um psicólogo, e inclusive trabalharmos para quebrarmos os tabus que existem em torno desses profissionais, para que nós possamos assim muito bem auxiliar estes irmãos. Então, nós temos informações que são valiosíssimas para que nós possamos compreender este período pelo qual nós estamos passando. As dores que já estão presentes na criatura humana desde muito. Nós que trabalhamos na seara espírita constatamos quantos não chegam à casa espírita dilacerados pela dor, dilacerados por problemas pessoais, familiares. E quão rica, quão consoladora é a mensagem desta doutrina. E meus amigos e minhas amigas, nós percebemos a nossa grande responsabilidade de estarmos a postos para podermos auxiliar com qualidade, não somente com boa vontade, porque muitos afirmam: é necessário ter boa vontade. É verdade, é necessário ter boa vontade, mas nos diz Joana de Ângeles, é necessário também se qualificar. Porque nós não nos deixamos operar quando estamos precisando por uma equipe médica que tenha somente boa vontade. É necessário que esta equipe tenha um mínimo de conhecimento para podermos nos entregar com confiança aos seus métodos terapêuticos. Então, nós espíritas, nós trabalhadores, candidatos a seguidores de Jesus, candidatos a sermos colaboradores do Cristo nesta grande obra de regeneração da humanidade, precisamos fazer a parte que nos cabe. Precisamos sair da nossa postura de só esperarmos os benefícios dos espíritos, o auxílio da espiritualidade que sempre está a postos para nos auxiliar, mas também espera de nós a nossa contribuição, a nossa contrapartida. Nos diz Emmanuel, os homens esperam de Jesus e Jesus espera dos homens. Jesus nunca nos falta. Nós é que nem sempre estamos à disposição para colaborarmos com o Mestre. A doutrina espírita ainda nos aprofunda as informações em torno deste período pelo qual nós estamos passando, e aí mais recentemente uma experiência vivida por Divaldo Pereira Franco, quando em workshop do livro Consciência e Liberdade, ocorrido em 30 de abril de 2017 em Salvador, ele deixa de público um relato que nós vamos pedir autorização também para lermos, para que nós possamos ter consciência do período pelo qual nós estamos passando. Nós estamos enfrentando demandas internas e nós sabemos que nunca a culpa é dos espíritos. Se os espíritos estão nos influenciando é porque nós damos a brecha. E a doutrina espírita, por meio de inúmeras comunicações, de inúmeras advertências dos espíritos, também nos esclarece desta batalha espiritual que nós travamos, da influência que estes espíritos exercem em nós e principalmente em nós espíritas, que diante de uma compreensão da mensagem de Jesus estamos na vanguarda do Evangelho inequivocamente. E Divaldo Pereira Franco nos diz: dia 4 de abril de 2016, apareceu-me cerca de 40 entidades das trevas. E Divaldo disse isso de público, no workshop do livro Consciência e Liberdade.
em 30 de abril de 2017. E ele diz que em 4 de abril, ou seja, um ano antes, em 2016, apareceu-lhe 40 entidades das trevas. E nos diz Divaldo, eles me disseram, anote a data, porque a partir de agora recrudescerão as dores, multiplicar-se-ão as dificuldades, e aqueles que pretendem servir ao Cristo de Deus, como vocês falam, terão que demonstrar. Não serão mais as feras do restrito circo romano, nem o empalamento às fogueiras. Seremos nós. Então os espíritos aqui, que estiveram com Divaldo, disseram, não serão mais as perseguições como os romanos fizeram aos primeiros cristãos. Nos dias de hoje, seremos nós, dizem eles. Estaremos de perto para averiguar a legitimidade do cristianismo. Estaremos ao vosso lado, de todos vós, para poder testar-vos as lições que ensinais aos outros. Procuraremos interferir em vossas vidas, porque sois devedores. Não nos sentimos na condição de cobradores, mas de material de laboratório para testar a vossa fidelidade. Podeis contar conosco, porque neste momento de transição que se iniciou desde os anos 70, as dores que se abateram sobre a Terra são mínimas. É como se a cauda de um cometa passasse a regular distância, provocando alguns leves danos. Mas agora o cometa se volta na direção do planeta terrestre para um grande choque. Contai com a nossa guerra. Estamos em batalha e gostaríamos de vê-lo chorar, buscar misericórdia, de pregar, desistir. Gostaríamos de ver a vossa fidelidade ao Evangelho, a começar de ti, disseram eles a Divaldo. Nós te combateremos, te cobraremos cada lágrima, cada sofisma e veremos até onde irás. 4 de abril de 2016, anota para que não te esqueças. E Divaldo diz, eu os ouvi com profundo respeito e falei a um amigo, a humanidade vai passar por uma de suas piores crises e aguardemos que muitas dores virão até nós com trabalhos, convocando-nos a uma ética saudável, a vivermos o Evangelho para ajudarmos o nosso próximo. E falei a alguns mais íntimos da nossa casa, disse Divaldo, muito bom ânimo, as coisas vão piorar tremendamente. Oremos para evitarmos guerras, nessa guerra do cotidiano, evitarmos as calamidades coletivas, porque as entidades do mal perfilam-se para impedir a chegada de uma nova primavera. Nós resistiremos e enfrentaremos com alegria, porque estamos a soldo daqueles que convidou os servidores da última hora. E nós somos esses trabalhadores da última hora, que devemos, invitados às lágrimas, termos a luz suave do Mestre, enxugando-nos o suor e os olhos. Não temamos, não desfaleçamos, que tenhamos a coragem de carregar uma cruz invisível, que não seja vista, e que todos não nos julguem pela aparência, pelo sorriso, pela alegria, mas pelo caráter rígido, pela fidelidade ao bem e ao amor. São estas as palavras que Divaldo Franco utiliza para ilustrar esta experiência que ele teve, demonstrando esta realidade que a todo nos cerca, esta grande batalha. E nós sabemos, não estamos em batalha para vencermos aos espíritos que trabalham contra o progresso. Estamos numa batalha contra nós mesmos, porque conforme nos diz Adolfo Bezerra de Menezes, não devemos temer o mal, porque o mal não pode mal algum. O mal só pode algo se nós permitirmos. E é por isso que nós somos convidados a realizarmos este trabalho em torno de nós mesmos, superando as nossas más inclinações, que faz com que nós nos vinculemos a estes espíritos, que nós nos comprometemos lá no nosso passado de equívocos e que agora, por uma lei natural, somos colocados juntos novamente,
para que através dos nossos esforços, através da nossa transformação, nós possamos influenciá-los ao bem e não eles nos influenciar ao mal. Esta é a lógica de Deus. Esta é a lógica que Jesus nos convida. Estes espíritos que estão apostos, tentando destruir os trabalhos do centro espírita, que estão vinculados aos trabalhadores, buscando um deslize moral para os retirar do trabalho, para os afastar de uma proposta nobre, estão ali para que nós, fortalecidos pela mensagem de Jesus, possamos, com o nosso exemplo, com a vivência e o esforço que fizermos para a vivência do Evangelho, possamos influenciá-los ao bem. Eis o que Jesus espera de nós. E nós precisamos, meus amigos e minhas amigas, buscarmos esta fortaleza no Evangelho de Jesus. Precisamos mergulhar profundamente nas águas deste Evangelho, que não são águas para nado, como nos diz recentemente Simão Pedro de Lima, analisando a proposta consoladora da doutrina espírita, dizendo-nos de que as águas do Evangelho não são águas para nado, para que nós possamos permanecer na superfície. As águas do Evangelho são águas para mergulho, e nós precisamos mergulhar profundamente na proposta de Jesus, para que nós possamos nos fortalecer e realizar este trabalho que irá nos transformar e, como consequência, transformar a todos aqueles que nos cercam. Que mesmo chegando com o ímpeto, como estas entidades que estiveram em contato com Divaldo Pereira Franco, no ímpeto de atrapalhar o progresso, elas serem influenciadas através da nossa transformação a também darem-se uma nova oportunidade de recomeço. Perceberem, através dos princípios aplicados do Evangelho de Jesus por meio de nossas vidas, perceberem a oportunidade sublime que Deus nos dá de refazermos os nossos passos. Esses espíritos, irmãos nossos, que nos perseguem alimentados por um ódio de séculos, alimentados por relações inarmoniosas da esteira das reencarnações, quando nós com eles nos comprometemos no passado, agora, próximos de nós, identificando o algoz ou os algozes do passado, estão conosco para nos perseguir. Nós somos convidados a sermos aqueles que vivenciemos o Evangelho de Jesus. Que através dos nossos lares, quando eles estão ali à espreita para levar desarmonia, que nós, através da nossa conduta equilibrada, da nossa paciência, da nossa capacidade de diálogo, da superação das más tendências, eles percebam, ele já não é mais o mesmo. E dê-se conta de que eles próprios poderão também pedir a Deus a oportunidade de aqui estarem para o recomeço, para o devido reajuste, para terem a oportunidade de fruir a vida, que é bênção divina, fruir a oportunidade da reencarnação que nós, todos que estamos aqui conectados, estamos tendo, a oportunidade reencarnatória tão valiosa. Conforme a literatura espírita nos afirma, alguns pesquisadores, existem aproximadamente 3 ou 4 espíritos para cada encarnado. O que nos leva a um surpreendente número de, se temos 7 bilhões de encarnados, nós temos no mínimo 21 bilhões de espíritos. No total, 28 bilhões de espíritos vinculados à Terra. Então nós percebemos a grande oportunidade que é para nós estarmos aqui. E é uma oportunidade ainda mais significativa para nós, os espíritas. Porque temos a oportunidade de, mergulhados na carne, termos a consciência de que somos espíritos, de que somos espíritos imortais, de que temos toda uma vivência anterior ao berço e toda uma história posterior ao túmulo. De que as dores, por mais pungentes que nos pareçam ser,
elas serão demasiadamente curtas diante da eternidade. Quando nós vivenciamos crises como esta que estamos vivenciando, e olharmos para o passado em que os Espíritos nos afirmam, nós somos seres multimilenares. Quantas pandemias nós já não enfrentamos? Quantas vezes nós já não desencarnamos em situações semelhantes? E em condições sanitárias, em condições de acesso às terapêuticas de saúde, de condições de amparo, de acolhimento, de condições físicas muito mais precárias do que as condições dos dias atuais. Então nós espíritas temos informações muito valiosas para que nós, apesar do caos aparente, nós saibamos que estamos na nossa melhor versão, que estamos tendo uma grande oportunidade na existência presente, tendo uma experiência reencarnatória significativa em toda a nossa marcha do progresso. Conforme os Espíritos nos dizem, principalmente numa obra da editora O Clarim, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, na qual Caibar Schutel, o autor espiritual, nos afirma de que nós temos algumas reencarnações que são denominadas reencarnações-chave. Nós temos algumas reencarnações que são consideradas preparatórias, em que nós temos determinadas experiências e que são preparatórias para as reencarnações chaves, que são reencarnações decisivas para o nosso progresso. E meus amigos e minhas amigas da querida cidade de Jequié e de toda a região que já tivemos a oportunidade aqui de constatar que nos acompanham, meus amigos e minhas amigas, sem sombra de dúvida, todos nós que aqui nos encontramos, eu e todos os que me escutam, estamos tendo uma reencarnação chave, sem sombra de dúvida. Esta é uma reencarnação decisiva para o nosso processo evolutivo. E o nosso desejo e o que rogamos a Jesus é que todos nós saibamos aproveitar as oportunidades. Estas oportunidades que não é Jesus que irá materializar-se e dizer quais são, o que precisamos fazer. A doutrina nos esclarece de que nós precisamos analisar as nossas próprias consciências, fazer silêncio e ouvir a voz interna, este aguilhão divino que temos em nós, que nos apontará o rumo a seguir. E nós precisamos nos questionar, será que tenho feito todo o bem que está ao meu alcance? Porque muitas vezes temos uma tendência de nos compararmos uns com os outros. Mas, na verdade, nós precisamos estabelecer uma meta conosco mesmo e nos questionarmos, será o que é que eu posso fazer que ainda não faço? Isso será decisivo, meus amigos e minhas amigas, para que nós logremos êxito nesta reencarnação chave para todos nós. Porque em nenhuma outra reencarnação, provavelmente, nós tivemos informações tão claras, tão significativas, como estamos tendo nos dias atuais. A mensagem do Consolador é uma mensagem esclarecedora, como um farol que nos conduz aos caminhos do Porto Seguro, que são as leis imutáveis de Deus, as leis harmônicas, os princípios espíritas que nos dão um norte, um rumo para que trilhemos, para que atravessemos este mundo, não nos furtando de vivenciar o mundo, não nos furtando de buscarmos o nosso bem-estar, de estarmos no mundo, mas a doutrina espírita nos traz a informação, estarmos no mundo sem nos prendermos ao mundo, sem nos prendermos aos conceitos estreitos do mundo e assim caminharmos resolutos diante do nosso destino de luz e de esclarecimento, que é a realidade de todos nós. Eis o que a doutrina espírita nos traz de consolador. Eis a proposta de Jesus que é reavivada pela doutrina dos espíritos e que nós precisamos nos apropriar dela. O espiritismo não vem
para nos trazer uma proposta de brilhantismo intelectual. Por mais que a doutrina nos traga informações fenomenais, informações que nos incentivem à cultura, à erudição, que é natural, mas nós não estamos aqui para sabermos mais do que os outros. Nós estamos aqui para que, de posse de todas essas informações, nós nos tornemos melhores. Então, meus amigos e minhas amigas, que nós sejamos aqueles que, imitando ou parafraseando os primeiros cristãos, aqueles que desceram às feras, ao circo romano, entoando hosanas, confundindo seus algozes, que disseram: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e homenageiam. Nós somos convidados nesses dias de dizermos: Ave Cristo, os que vão contribuir para um mundo novo te saúdam e homenageiam. Que nós possamos nos apropriar desta mensagem de Jesus e caminharmos com fé e resignação, mesmo diante de dias difíceis, para o destino de todos nós, para que nós possamos construir uma terra de paz, de fraternidade, de respeito, de tolerância, de amor, de consideração mútua, começando dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas espíritas, para que possamos contagiar o mundo. Que neste grande empreendimento de sermos melhores, que o amor de nossas almas, Jesus Cristo, nos abençoe, nos concedendo uma semana de aprendizado, de paz, que Jesus possa visitar cada lar e abençoar com sua paz, com sua luz, e que assim, revigorados, nós nos sintamos motivados, encorajados para enfrentarmos os desafios que a vida nos apresenta. Aproveitando as oportunidades no lar, no trabalho, os desafios com aqueles que conosco convivem, as demandas que surgem internas e também com aqueles que conosco convivem. Quantas demandas nas famílias nós temos nos dias atuais. Ao invés de nos queixarmos, que possamos aproveitar a oportunidade. Se estamos em casa, não deixemos o tédio tomar conta de nós. Aproveitemos a oportunidade para resolvermos as pendências, para dialogarmos mais com os nossos filhos, para sermos mais presentes. Aproveitemos, meus amigos e minhas amigas, as oportunidades. Que após as lutas estaremos felizes constatando que estaremos saindo daqui bem melhores do que quando aqui nós chegamos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade concedida e que em breve estejamos juntos novamente. Muita paz, que Deus abençoe a todos nós. Eu agradeço Estevão, agradeço Vanusa, Mireide, um abraço aí para todos de Maracás. Eu acredito que não teve nenhuma pergunta, né, durante aqui os comentários. Então nós vamos encerrar com a nossa prece e convidamos a todos que nos acompanhem para que nós possamos vibrar pela humanidade. A humanidade que, conforme Jesus já havia nos anunciado e os Espíritos reafirmam, está passando por um momento decisivo, um momento delicado, em que as dores se recrudescem. Jesus, divino amigo, que nós, apesar das nossas limitações, consigamos ser instrumentos de vossa paz, Senhor. Que possamos agir cooperando com o bem em toda parte, realizando a caridade, não somente a caridade material, mas a caridade moral, que, conforme os imortais afirmam, é a que menos nós praticamos. A tolerância, a paciência, a compreensão. Que nós, Jesus, sensibilizados com a tua mensagem, nos esforcemos para vivenciá-la. Auxilia, Senhor, os teus irmãos da retaguarda, que somos todos nós, que ainda transitamos por este mundo de dores, para que consigamos vencer a nós mesmos. Vós que sois, Senhor, o médico das almas, ajuda-nos a curar de nós. Ajuda-nos a realizar esta autocura,
para que nós possamos, um pouco mais maduros, um pouco mais despertos, vibrar em outras condições, sentir, pensar e agir de maneira diferente, Senhor. Que a Tua luz, que a Tua paz nos auxilie hoje e por todo sempre, Senhor. Que assim seja. Um forte abraço, meus amigos e minhas amigas. A palestra vai ficar salva assim, viu, Vanusa, aqui no feed do perfil da Confraternização Espírita Jequiense. Um abraço, forte abraço a todos esses amigos aí de Jequié, Mônica, Antônio Marcos, Vanusa, Elisângela. Forte abraço a todos. Até a próxima oportunidade.